A força de um pai que nunca desistiu. Desde cedo, Joaquim aprendeu que a vida não escolhe os mais fortes. Ela escolhe quem tem coragem de continuar, mesmo quando o mundo parece pequeno demais para tantas batalhas. Ele era um homem simples, acostumado com a terra, com o sol quente no rosto e com as mãos marcadas por anos de trabalho. Mas apesar da dureza da vida, algo nele sempre foi gigante: o coração. E foi esse coração que o guiou quando se viu responsável por criar 10 filhos, cada um com sua personalidade, suas fraquezas e seus sonhos. Ele levantava antes do nascer do sol, acendia o fogo, preparava o café puro e amargo e observava o silêncio da casa antes que as vozes infantis tomassem conta de tudo. Joaquim dava conta de tudo: alimentava, educava, aconselhava, corrigia, cuidava quando estavam doentes e sorria quando estavam bem. Nunca reclamou da jornada. Para ele, cada filho era um presente, mesmo que às vezes fosse difícil carregar tanto peso sozinho. Era admirado por todos na pequena comunidade. Diziam que Joaquim tinha a alma firme desses homens que a vida pode dobrar, mas nunca quebrar. Quem o via com os filhos percebia o quanto aquele homem era capaz de fazer o impossível pelo bem deles. Ele sempre dizia que criar filhos não era obrigação, era propósito. E assim, durante anos, Joaquim dedicou sua vida inteira àqueles 10 pequenos universos que cresciam sob o mesmo teto. Mas entre esses 10, havia um que chamava mais sua atenção: Elias. O mais calado, o mais distante, o mais diferente. Joaquim amava todos igualmente, mas via em Elias um olhar que parecia sempre fugir do dele, como se carregasse uma inquietação que ninguém conseguia alcançar. Mesmo assim, Joaquim nunca desistiu de tentar entender o filho, acreditando que um dia ele encontraria seu caminho. O tempo passou, os filhos cresceram, tomaram rumos diferentes, formaram famílias, construíram vidas. Joaquim se orgulhava de todos, mesmo dos que moravam longe. Porém, o que ele não sabia era que o destino preparava para ele uma das maiores dores que um pai pode sentir: perceber que nem todo filho reconhece o peso do amor recebido. E assim, enquanto a velhice se aproximava silenciosamente, Joaquim descobriria que, apesar de ter criado 10 filhos com a mesma dedicação, nem todos estavam dispostos a criar um pai quando a vida cobrava de volta o cuidado que um dia ele ofereceu. Com o passar dos anos, Joaquim foi ficando mais lento. O corpo cansado começava a cobrar tudo aquilo que ele ofereceu para o mundo. A força que antes levantava sacos pesados e construía paredes, agora mal sustentava seu próprio peso. Mesmo assim, a mente continuava firme, lembrando de cada detalhe da vida dos filhos que ele criou com tanto carinho. Os outros 9 filhos revezavam visitas, levavam alimentos, cuidavam da limpeza da casa, tentavam deixar tudo leve para o pai, que nunca deixou nada pesar sobre eles. Mas havia um vazio que Joaquim não conseguia preencher: Elias. O filho que ele acreditava que mais precisaria dele quando jovem, agora era o que menos aparecia quando o pai precisava. Elias havia se tornado um homem frustrado, sempre buscando culpados para sua própria falta de coragem. Cresceu com a ideia de que o pai deveria ter feito mais, ter dado mais, ter sido mais. Não percebia que Joaquim já havia entregue tudo o que tinha, inclusive aquilo que ele mesmo precisava. Elias sempre justificava sua ausência dizendo que a vida era corrida, que não tinha tempo, que não podia se prender ao passado. Mas no fundo era apenas ingratidão. Sempre que alguém mencionava o pai, Elias desviava o assunto. Era como se cuidar de Joaquim significasse admitir que ele estava envelhecendo, e isso o deixava desconfortável. Ele preferia ignorar, fingir que não acontecia, como se o abandono resolvesse o problema. E assim, Joaquim esperava. Esperava um telefonema, uma visita, uma palavra, qualquer sinal de que aquele filho ainda lembrava do homem que um dia o carregou no colo.
Os vizinhos percebiam a ausência, os irmãos tentavam justificar, mas Joaquim permanecia silencioso. Ele não guardava ódio, não alimentava mágoa. Apenas sentia uma tristeza profunda, daquelas que não machucam com violência, mas corroem aos poucos. Era a dor de quem fez tudo, e agora recebia menos do mínimo. Ainda assim, todas as noites, antes de dormir, Joaquim fazia a mesma oração: que Deus cuide do meu Elias, onde quer que ele esteja. Não pedia para que ele voltasse, nem para que o visitasse. Apenas pedia proteção. Porque amor de pai não pede troca. Só deseja bem, mesmo quando dói. Numa tarde silenciosa, enquanto o vento arrastava folhas secas pelo quintal, Joaquim passou mal. Os vizinhos chamaram ajuda e os filhos vieram correndo. Todos, menos Elias. No hospital, os médicos explicaram que a idade cobrava sua conta. Era necessário repouso, acompanhamento, cuidado constante. Durante aqueles dias, Joaquim recebeu o carinho dos 9 filhos, que se revezavam ao lado da cama, segurando sua mão, lembrando histórias antigas, tentando arrancar um sorriso daquele rosto cansado. Mas sempre havia um olhar perdido, um silêncio no fundo dos olhos do pai, que ninguém conseguia preencher. E então veio o momento que ninguém esperava. Elias apareceu, mas não por preocupação. Chegou irritado, dizendo que tinha sido forçado pelos irmãos. Sua presença não trazia consolo, trazia tensão. Ele não perguntava sobre o estado do pai, não tocava sua mão, não demonstrava nenhum laço afetivo. Joaquim, mesmo frágil, tentou sorrir, tentou acalmar o ambiente, mas a verdade estava ali, nua e dolorosa. O filho que ele criou com tanto esforço não tinha aprendido a amar de volta. Elias disse palavras duras. Reclamou do tempo perdido, pediu para que aquilo acabasse logo, porque tinha coisas importantes para resolver. Os irmãos se indignaram, discutiram, mas Joaquim pediu silêncio, pedindo para não transformarem aquele momento em guerra. Ele apenas olhou para o filho com um brilho triste que dizia mais do que qualquer discurso. Era o olhar de um pai que percebe que amor não se ensina com mãos fortes. Se ensina com coração, mas nem todos estão dispostos a aprender. Quando Elias saiu do hospital, o quarto ficou mais leve, mas o peito de Joaquim ficou mais pesado. Ele compreendeu naquele instante que alguns filhos não são ingratos por maldade, são ingratos por falta de maturidade emocional. Isso, para um pai, dói mais do que qualquer doença. É uma ferida que não aparece nos exames, mas corrói por dentro. Os dias seguintes foram de silêncio. Joaquim sabia que seu tempo estava diminuindo. Não tinha medo da morte, mas temia partir sem deixar paz no coração do filho. No entanto, não podia fazer mais nada. A vida inteira ele entregou tudo. O resto agora estava nas mãos do destino. Quando Joaquim finalmente partiu, a casa inteira se encheu de lembranças. Os 9 filhos choraram juntos, lembrando da força daquele homem que nunca desistiu deles, nem quando o mundo parecia desabar. A comunidade inteira compareceu, prestando homenagens sinceras. Joaquim havia deixado um legado de bondade, trabalho e dignidade, um legado que atravessaria gerações. Mas Elias chegou tarde, muito tarde. Só quando o silêncio da casa e o caixão fechado o fizeram encarar a realidade. Pela primeira vez, sentiu o peso da ausência que ele mesmo construiu. Caminhou pelos cômodos onde cresceu, tocou os objetos simples do pai, viu as marcas das mãos calejadas em cada canto da casa. E quando encontrou uma caixa com cartas que Joaquim nunca teve coragem de entregar, cartas cheias de amor, conselhos e saudade, ele desabou. Elias percebeu que não era o pai que tinha falhado, era ele. A ingratidão que carregou por tantos anos era fruto do seu próprio orgulho. E agora, o perdão que ele tanto esperava dar já não tinha para onde ser enviado. Os irmãos o consolaram, mas sabiam que aquela dor era necessária. Alguns aprendem com o amor recebido, outros aprendem com a ausência. Elias aprendeu tarde, mas aprendeu.
O tempo passou e ele se tornou um defensor da memória do pai. Contava histórias, mostrava fotos, falava de Joaquim como se tentasse reconstruir dentro de si o amor que ignorou por tantos anos. Nunca se perdoou totalmente, mas encontrou paz em honrar o homem que ele não teve sabedoria de valorizar. E assim, a história desse pai ficou marcada não pela ingratidão de um filho, mas pela grandeza de um homem que soube amar 10 vezes mais do que o mundo permitia. Joaquim partiu sabendo que cumpriu sua missão. E mesmo não sendo criado por um de seus filhos na velhice, deixou gravado na vida de todos, inclusive de Elias, que o verdadeiro amor não exige devolução. Ele floresce porque existe e permanece porque é verdadeiro. Curta, compartilhe e ajude esta mensagem a alcançar quem precisa ouvir.